Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira lá no Canadá, né? O Mauro Vieira foi lá de entrão de novo na reunião do G7 para tentar falar com o Marco Rubio, coisa e tal, tentar marcar uma reunião, conseguiu marcar uma reunião, aí fizeram a reunião para marcar uma nova reunião que eles vão fazer agora, o mapa do caminho, com todas as reuniões que eles têm que marcar agora para decidir a próxima reunião que vai ser marcada, entendeu? Assim que está mais ou menos a questão das tarifas aqui para o Brasil. Nesse meio tempo, vocês sabem, o Trump fechou o acordo de comércio com a Argentina, com El Salvador, com o Equador e com a Guatemala, com isenção do café, tarifa zero para o café nesses países, o que vai ferrar com os produtores brasileiros de café, né? Vamos falar sobre esse encontro aqui. O que teve nesse encontro? Porque está muito engraçado. Mais uma vez o pessoal lulista falando, não, o Eduardo Bolsonaro se ferrou, ele não é mais importante. Cara, é muito engraçado isso. Os caras continuam insistindo. Um encontro que não teve nada, não mudou absolutamente nada, mas na cabeça desse pessoal, agora tá vendo, não sei o que lá. É muito desespero mesmo, né? Chega a ser triste isso, cara. Eu fico pensando se isso não vai dar problema na cabecinha desse pessoal, cara. Bom, não vai dar, né? Porque eles já estão com a cabeça danificada já. O pessoal que gosta do Lula já tá com um problema mental mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Civic do Campbell, tem um varal de meia, Fusqueiro de Roraima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó, teve o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira lá em Washington. Então teve um encontro primeiro no Canadá, depois em Washington, né? O Brasil espera um acordo provisório. Então vamos lá, olha só, na final da tarde de hoje é ontem, né, dia 13, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos. É a terceira vez que ambos se encontram na capital americana desde que o governo Trump anunciou as tarifas. Nenhum acordo foi anunciado. Nenhum anúncio foi feito, mas segundo Vieira, a expectativa é que os americanos anunciem em breve algum tipo de acordo provisório com o Brasil, que idealmente incluiria uma pausa temporária para o tarifaço, pelo menos 60 dias, para permitir uma negociação bilateral para o setor a setor e não sei o que lá. O UOL apurou que não houve menções diretas ao presidente Jair Bolsonaro. Olha a preocupação do pessoal, porque eles sabem que a única saída disso é resolver o problema do Bolsonaro, mas o UOL não quer. O UOL quer que ferre o Brasil completamente, destrua a economia brasileira completamente, mas não pode mexer no Bolsonaro, né? De acordo com Vieira, Rubio reafirmou o interesse de chegar a um acordo provisório até o final desse mês, ou princípio do mês que vem, que estabeleça um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar, ou seja, eles vão fazer um mapa do caminho para negociar as reuniões todas, para negociar a próxima reunião, e assim decidir quando é que vai ser a próxima reunião, que vai decidir a reunião seguinte, que depois vai decidir a próxima reunião, né? E o ministro ainda comemorou o que qualificou como uma demonstração de interesse do governo americano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Demonstração de interesse do governo americano. O Mauro Vieira saiu aqui do Brasil, foi lá no G7, onde o Brasil não foi convidado, ele chegou lá de penetra no G7 para tentar falar com o Mauro Vieira no intervalo do G7. Foi a primeira coisa aqui, ó. Aqui, ó. Vieira tem reunião de 5 minutos com o Rubio no Canadá no intervalo do G7. O Mauro Vieira saiu aqui do Brasil, pegou um avião para um evento que ele não estava programado, que o Brasil não ia participar, chegou lá para tentar catar o Marco Rubio, e é os Estados Unidos que demonstraram interesse. Não, meu amigo, é o Brasil que está de joelhos, implorando pelo amor de Deus, para não pisar, para os Estados Unidos não pisar muito neles, né? Reunião de 5 minutos. Está aqui a imagem do encontro, no meio do cafezinho, no meio do intervalo aqui do encontro lá da coisa. E aqui, ó, 5 minutos para marcar a 11ª reunião. Olha a cara do Marco Rubio, né? O Mauro Vieira com a mão no bolso, o Marco Rubio com a mão no bolso e o Mauro Vieira por favor, Marco Rubio, por favor, ajuda nós, ajuda eu, né? Aqui, ó, no final das contas teve essa reunião de 5 minutos, resultado zero. Mas não foi resultado zero. O resultado foi que marcaram a reunião no dia seguinte, que foi ontem. Essa reunião aqui foi no dia 12, na quarta-feira. Ontem teve essa outra reunião aqui, no dia 13, né, lá em Washington. Então, Mauro Vieira, mais uma vez, pegou um avião do Canadá para Washington. O Marco Rubio já estava programado de fazer isso, né?
E, enfim, aqui, ó, o Mauro Vieira se reúne com o secretário de Estado e reforça a proposta para revogar o tarifaço. Então, peraí, que proposta é essa? O que o Brasil está dando para revogar o tarifaço? Né? Porque isso que não está faltando nessa história toda. Né? O Brasil pede, por favor, Trump, vamos negociar, mas suspende as sanções para a gente negociar. E eu não sei, o Trump não está com essa pressa toda. Né? O problema do café que ele tinha, ele já resolveu, como eu falei para vocês, né? Chegou a ser engraçado, porque o Trump falou realmente que precisava resolver a questão do café. Não porque temos que baixar a tarifa do café. Aí o pessoal aqui no Brasil ficou todo animado. Ah, o Trump vai baixar a tarifa do café no Brasil, vai resolver o problema do Brasil. Trump, é isso daí, química, petroquímica, não sei o que lá e coisa e tal. Né? E aí o Trump reduziu a tarifa do café para Guatemala, El Salvador, Equador e Argentina. E fudeu o Brasil, né? Porque agora não só o Brasil vai pagar caro para exportar café para os Estados Unidos, como vai ter outros países que vão pagar barato para exportar café para os Estados Unidos, né? Então, ou seja, ferrou com o Brasil completamente essa história, né? Enfim, então combinaram uma outra reunião aqui, ó, que foi no dia de ontem, dia 13, né? Aqui, ó. O Marco Rubio falou que se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no departamento. Hoje discutimos as questões de importância para o Brasil e um framework, né? Um caminho para um enquadramento para as relações do Brasil, né? E tá aqui, o Itamaraty fez questão de dizer, ó, em reunião de trabalho de 50 minutos, olha, 50 minutos, viu? Não deu nem uma hora, né? E não deu 50 minutos, não, foi menos de meia hora isso aqui. Mas por quê? Porque tava todo mundo falando que foi uma reunião de 5 minutos, e realmente foi. A reunião do dia 12 foi uma reunião de 5 minutos, no intervalo ali que o Mauro Vieira pegou o Marco Rubio ali no intervalo do cafezinho para falar com ele. Mas agora não, essa daqui foi uma reunião mais longa que ele teve ontem, né? De qualquer forma, essa foi a única declaração do Marco Rubio, não falou mais nada, né? O Mauro Vieira deu a entrevista dele, mas o mais engraçado é o pessoal, que é o Thiago dos Reis, que é uma petete sacana aqui, falando aqui, olha só, aí Eduardo aqui, ó, atenção, ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira acaba de dizer que os Estados Unidos estão com pressa para tirar as tarifas do Brasil e que o anúncio pode ser feito amanhã ou já na próxima semana. Eu vou mostrar para vocês o que o Mauro Vieira falou de verdade. Não foi isso não, tá? Eu vou dizer que ele falou de verdade. Olha aqui, ó. Eduardo Bolsonaro chorando em posição fetal neste momento. O pessoal com uma tara com o Eduardo Bolsonaro. Tu machucou esse pessoal, cara. Machucou por dentro esse pessoal. Estão todos doloridos por dentro com o que você fez, cara. Tá todo mundo ardido, cara. Que impressionante, cara. Que lógica tem isso, bicho? O Eduardo Bolsonaro nunca quis o tarifaço. O tarifaço partiu do Trump, pô. O Eduardo Bolsonaro queria as punições do Alexandre de Moraes, a Magnitsky. E deu certo, funcionou, né? Ele conseguiu o que ele queria. O tarifaço é um plus que veio por conta do Trump mesmo, né? E aqui, outro cara aqui, Cássio Oliveira, a mesma coisa. Não, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo devem estar chorando no banho nesse momento. Que absurdo. Marco Rubio acaba de se encontrar com Mauro Vieira para dar continuidade às negociações sobre o tarifaço. Cara, mas avançou o quê? Não teve nada, não declararam nada. Só declararam que vão fazer um framework de marcar mais reunião, não sei o que lá. Aí, vamos ver exatamente o que foi o resultado dessa reunião, né? Tem uma descrição aqui na Veja, aqui, ó, como foi a conversa do Lula e do Trump, dos ministros do Lula, do Mauro Vieira e do Marco Rubio sobre o tarifaço, né? De acordo com o ministro, a ideia é construir um acordo inicial que funcione como um mapa do caminho para uma negociação mais ampla, estimada para durar de 2 ou 3 meses. Entendo o que eles estão querendo fazer aqui. O Brasil está pedindo uma suspensão do tarifaço por um tempo. Então, eu estou falando, não, vamos marcar um negócio, fazer um monte de reunião aqui durante 2 meses, e aí você suspende esses tarifaços. Por quê? Porque eles podem fazer a propaganda. Aí o Lula conseguiu suspender o tarifaço. Entendeu a jogadinha que eles estão querendo fazer? Eles estão achando que o Trump é otário, né? Que é cambada de otário. Não, vamos fazer uma negociação e coisa e tal. E o Trump não vai cair nessa. O Trump vai começar a negociar quando começarem a liberar o Bolsonaro e liberar também a questão da censura às redes sociais, né? Segundo Vieira, Rubio informou que o presidente Trump, ele disse para o presidente Trump que se reuniria com o brasileiro e recebeu dele orientação para avançar rapidamente na negociação. Ou seja, o Trump quer pressa. Sim, quer pressa para tirar o Bolsonaro da cadeia, quer pressa para acabar com a censura na internet no Brasil. É isso. A pressa é para isso, né? Vieira relatou que Trump elogiou a reunião que teve com o presidente brasileiro na Malásia. Isso aqui foi o Mauro Vieira que inventou essa história, né? Ocasião que ambos concordaram em abrir um novo canal de diálogo para acelerar negociações comerciais e coisa e tal, e só marcar encontro para marcar mais encontro, para marcar outro encontro. Aqui, ó. Vieira destacou que, por hora, não houve discussão de itens específicos, como tarifas sobre o café brasileiro.
porque não teve mesmo, que foi, eles já resolveram com o Equador, com a Guatemala e com El Salvador, né? E Argentina, né? Porque a fase atual ainda é de definição do marco geral das negociações. Questões detalhadas deverão ser tratadas nas mesas técnicas, que podem ocorrer de forma virtual ou presencial, conforme a necessidade. Cara, o governo Lula não quer resolver o problema, ele não quer resolver o problema, a verdade é essa. É o que eu falei para vocês. O pessoal aqui, os empresários brasileiros que acham que o Lula está tentando resolver o problema, ele não está. Ele está tentando conseguir vitórias políticas. O que o Lula quer são vitórias políticas. Ele quer conseguir. Ele falou, não, vamos negociar um framework de negociação, e aí durante a negociação você suspende essas sanções, porque aí suspende essas tarifas, porque aí o Lula vai comemorar e consegui baixar sanções e não sei o que lá, sendo que é temporário, depois vai voltar de novo, né? Mas não deixa de ser uma vitória política pro Lula, né? E nessas negociações não vão dar em nada. Por quê? Porque o Trump sabe que ele quer que resolva o problema que ele colocou, a questão do Bolsonaro e a questão das sanções, né? Aqui, ó. Questões detalhadas deverão ser tratadas nas mesas técnicas. Entendeu a jogada deles? Eles sabem que eles não conseguem resolver. Por quê? Porque os Estados Unidos quer que se resolva a questão do Bolsonaro, quer que se resolva a questão da censura às redes sociais. E o Lula não vai mudar nesse ponto. Então a ideia deles é essa. Não, vamos fazer uma negociação ao longo dos meses para a gente negociar essas coisas, mas se suspende as tarifas agora. Entendeu a parada? Mas não vai sair isso. O pessoal não é otário. Vieira considerou o movimento dos Estados Unidos dar uma demonstração clara de interesse do governo americano em superar impasses remanescentes e virar uma página nas relações bilaterais. Ele está tentando enganar os empresários brasileiros, dizendo que ele está com interesse de acabar com resolver o problema. Não está, ele está cagando para isso. Ele ressaltou que o Brasil aguardará uma reação formal de Washington antes de divulgar detalhes das propostas apresentadas, né? E, bom, aqui, ó, aqui está a entrevista que ele deu aqui, é uma entrevista longa, 2 minutos e 58 segundos, não vou falar tudo, mas basicamente o que ele diz é o seguinte, que não, porque eu vou tocar um trechinho só eu vou tocar aqui para vocês. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana, e reiterou, ele disse inclusive que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo, o presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil, disse que gostou muito da reunião que teve com o presidente Trump na Malásia. Gaguejando pra caramba, sem saber o que falar. Você viu que ele mentiu. Essa parte sobre a reunião na Malásia e coisa e tal, e o Trump ele inventou essa história, né? Aí ele gaguejou, né? É a dica dele. As pessoas dão dica, você sabe que elas estão mentindo, né? É a dica dele quando ele tá mentindo, esse gaguejada dele, né? Enfim, o que ele falou foi que ele entregou para o Marco Rubio uma pauta de negociação que o Brasil aceita. Então, assim, os Estados Unidos disseram o que eles querem. O que eles querem todo mundo sabe. Querem a libertação do Bolsonaro, acabar com esse processo que é um absurdo, é uma violação de direitos humanos. Querem o fim da censura à internet no Brasil, todo mundo sabe disso. Aí eles entregaram uma pauta para os Estados Unidos, que é o que eles oferecem em torno, né? O Marco Rubio falou, não, tudo beleza, a gente vai avaliar aqui, vamos falar, vamos dar a resposta aí entre hoje e amanhã. Vão aceitar alguma coisa? É lógico que não, meu amigo, não tem nenhuma lógica isso daqui, né? Aqui, até o Guga Chakra, na Globo News, está falando aqui que, pô, que absurdo, inúmeras reuniões sem resultado do Mauro Vieira e Marco Rubio, reunião e não sei o que lá, vão marcar mais uma reunião e não sei o que lá. Ele colocou mesmo, criticou mesmo o Mauro Vieira. Acho que o pessoal já está começando a perceber aquilo que eu já falei para vocês. O Lula não quer resolver esse problema. O Lula está confortabilíssimo na situação atual. A economia brasileira quebrando, ele está cagando para isso. O problema dele é ganhar popularidade, né? Então ele quer manter o pessoal. Não, que eu tô batalhando, eu vou conseguir acabar com o tarifaço, eu vou conseguir. Wesley Batista, espera mais um pouquinho, que eu tô conseguindo aqui, que vai ter mais uma reunião aqui, não sei o que lá. De vez em quando o Wesley Batista dá um puxão de orelha no Lula, tem que dar um jeito. Aí o Lula manda o Mauro Vieira lá, não, o Mauro Vieira vai lá, tenta falar com o Rubio, fala alguma coisa. Mas não vai sair disso, a verdade é essa, né? Aqui, ó. Nova reunião sobre tarifaço entre Brasil e Estados Unidos termina sem resultados. De novo, nenhum resultado, né? Aqui, ó. E o pior, Argentina, El Salvador, Guatemala e Equador fecharam um acordo para baratear o café. Esse era o ponto
mais sensível para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos compram muito café do Brasil, e com a tarifa alta isso aumentou o preço do café lá nos Estados Unidos. É o café e a carne, eram os dois pontos principais que ainda estão tarifados no Brasil, lá nos Estados Unidos. Agora ele resolveu isso. Com o acordo com a Argentina, ele tem carne pra caramba, a Argentina produz muita carne também, e também tem o café do Equador e da Guatemala e de El Salvador, que são grandes produtores de café. A Argentina acho que produz café também, mas não sei se produz muita coisa não. A verdade é que não avançou nada com o Marco Rubio e não vai avançar. Por quê? Porque insiste em não reconhecer a condição básica para o acordo. O pessoal continua vivendo no mundo de Nárnia, o mundo alternativo da mídia brasileira, em que não, Bolsonaro não é importante, ninguém liga para Bolsonaro, que não tem nada de, censura das redes é obrigação, tem que censurar as redes, não tem negociação. Aqui, olha só o que disse aqui o deputado Scott Fitzgerald, que é uma coisa, eu estou chocado de saber que o Brasil, no meio de discussões de comércio com os Estados Unidos, está acelerando uma lei para tirar postagens da internet do tipo DMA, né, que é uma lei europeia que permite tirar postagens da internet e que vai visar companhias americanas, né? Nós somos contra esse tipo de coisa que danifica o mercado digital. Regulamentações do mundo têm que trabalhar nesse negócio. Eu peço que o Brasil rejeite essa abordagem europeia falida e coisa e tal. Isso aqui ele está falando do PL 215/15, que estava para ser votado ontem no Congresso. Não sei se foi votado, não sei se passou, se não passou. Mas ele está reclamando disso daqui. E a verdade é essa. O Lula não está fazendo nada, zero coisas para resolver o impasse com os Estados Unidos. Mas eu acho que isso vai mudar, tá? Assim que o Trump começar a operação Lança do Sul, botar moral lá na Venezuela, o pessoal vai acabar percebendo o tamanho, talvez o pessoal acorde do mundo de Nárnia que eles estão vivendo e percebam que a solução do problema é simples, é reconhecer o erro. O processo contra Bolsonaro é um erro, não houve golpe nenhum, não houve tentativa de golpe nenhuma. É uma invenção na cabeça da Polícia Federal, é uma obra de ficção que o pessoal inventou para perseguir politicamente o Bolsonaro. Acaba com esse problema que as coisas começam a se encaminhar. E também acabar com a censura, evidentemente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.